Que eu oro e agradeço, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Poder sentar, irmãos. Nós estamos, irmãos, caminhando com Daniel, e a gente não pode perder. Às vezes nós lemos os profetas, e principalmente Daniel, com aquela intenção de desvendar os mistérios do futuro. E aí a gente perde aquela mensagem principal do livro. E eu não estou, irmãos, fazendo esse estudo com os irmãos para desvendarmos os mistérios que nos aguardam. Até porque esse não é e nunca foi a minha inclinação ao estudar a palavra de Deus. Eu sempre gosto de Deuteronômio 29, 29, que me dá respaldo para não ficar prescrutando coisas que a Bíblia não revelou. Então, aquilo que a Bíblia revelou, aquilo que Deus, na sua bendita e soberana vontade, quis revelar, então a mim me compete buscar do Senhor, esperando que Ele revele ao meu coração através da sua palavra. Então eu não estou com Daniel aqui, tentando dar para os irmãos o nome e o endereço desses reinos aí que vai acontecer. Não é? A minha intenção é mostrar como Deus age na minha e na sua vida. Como Deus está no controle de todas as coisas. Nós caminhamos com Daniel, e o que é interessante, irmãos, é que às vezes no momento em que nós estamos vivendo, a gente não consegue conceber a dimensão daquilo que Deus está fazendo. Mas compete a mim e a você submeter-se a este Deus e caminhar com Ele, esperando que lá na frente Ele vai agigantar-se em nós e através de nós, e que a gente vai olhar para trás e ver tudo que foi feito. Agora tem que ser um momento, você não pode ficar reclamando. Primeira realidade que Daniel poderia ter reclamado era a questão de ser tão jovem e tirado da sua pátria. Ele poderia ter ficado um jovem encardido com Deus, com toda a nação de Israel, mas ele não fez isso. O que Daniel fez no primeiro momento? Daniel assumiu a identidade que ele tinha em Deus. Primeira coisa que ele fez, ele quis mostrar onde estava, quem era o Deus dele. E o Deus dele é que dava a normativa, que estabelecia a norma pela qual ele iria viver. Não era Nabucodonosor, não era o Congresso Nacional, não é o Código de Disciplina do nosso país, aliás, o Código Civil do nosso país, mas é exatamente o Deus que ele servia. Então ele não iria se contaminar. Segundo lugar, o que ele percebeu é que Deus poderia usá-lo naquele lugar como realmente ele era. Ele não quis ser nada além do que realmente ele era. Claro que ele tinha consciência daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Ele sabia quem ele era, assim como eu e vocês sabemos. Todos nós sabemos da nossa capacidade que Deus nos deu e sabemos das nossas limitações. Então, nessa consciência pessoal de quem somos, é que Deus quer usar-nos. Ele quer usar-nos dentro disso. Eu não posso parecer ser quem eu não sou, mas também eu não posso anular aquilo que eu sou. Porque Deus, Ele deu a mim e a você consciência do que somos.
e para que é que Deus quis criar-nos e construir-nos dentro do que nós somos. Então Daniel fez isso, ele caminhou, ele está agora num momento muito especial, e ele poderia usar agora esse momento dele para galgar posicionamentos, não é? Então, todo ser humano é contaminado por isso, irmãos. Alguém já disse que o ladrão é feito pela ocasião, não é? Por isso tem tanto ladrão no Brasil, né? Que o camarada tem muito dinheiro do governo e acaba levando uma parte para ele. Mas não é isso. O caráter da pessoa, a identidade da pessoa é que vai construir quem realmente ele é. Então, Daniel é íntegro. Daniel é íntegro. Primeiro, ele entende que o seu Deus pode interferir em qualquer quadro. E ele vem construindo isso há tempos. Quer dizer, está só mais ou menos 3 anos na academia dos sábios da Babilônia. Então ele quer fincar uma realidade, mas essa realidade é uma realidade que Deus está dando para ele. Então o que ele faz? Ele entende que o Deus dele pode interferir. E quando ele fica sabendo da tragédia, do que poderia acontecer com os sábios, ele pede alguém para interferir. Ele espera um pouquinho, dê um time aí que eu vou falar com meu Deus. Então isso é uma lição importante para mim e para você. Eu sei que há preocupações no nosso coração, que há crises. Eu acho que a palavra mais falada hoje é crises. Então crise ali, crise aqui, crise, né? Crise política, financeira, crise na vida das pessoas que nós conhecemos. Então peça um tempo. E entenda que Deus pode interferir. Chame pessoas que têm intimidade com Deus para falar com Deus sobre aquilo. Você não precisa de ir sozinho, dizer, olha, só eu sobrei. Isso é muita altivez. Deus não gosta disso, não é? Abra um parênteses aqui para a gente pensar num outro. Vocês se lembram a argumentação de Elias no Monte Horebe com Deus? Elias diz para Deus assim, Senhor, só eu sobrei. Claro que Elias já estava no seu ponto máximo de estresse. Queria morrer. Às vezes bate esse negócio mesmo de querer morrer e sumir, né? Quem é crente, às vezes acha que a melhor opção é estar com Deus. Mas essa não é. Deus tem muita coisa para fazer ainda, você precisa de fazer isso. Aí Deus diz para Elias o que ele tinha que fazer, pode olhar lá na sua Bíblia. No finalzinho, antes de Elias, aquele colóquio de Elias com Deus especial ali, ele disse, você vai descer, vai ungir o rei tal, e aí não esqueça, hein? Eliseu vai para o seu lugar. Já que você quis morrer, deixa eu substituir você. Então já desceu para substituir. Ele diz, e por falar nisto, eu ainda tenho, quantos lá, quem lembra o número? 7.000? Hein? É muita gente, eu não sei quantos tem lá. Eu não lembro. Lembra aí, pastor, quantos? 7.000. É o número que veio na minha cabeça, mas eu não tinha tanta certeza. 7.000 que não dobraram os seus joelhos e confiaram em... O que Deus queria dar aqui? Aquela última recado. Olha, não é só você não, cara. Tem 7.000. E às vezes esses 7.000 estavam orando para que Deus fizesse alguma coisa. E Deus fez através de Elias. Então, busque pessoas, porque você não é o tampinha de crush, e nem eu sou. Diz, todo crente presbiteriano não está buscando o Senhor. Está sim, tem muita gente buscando o Senhor. Tem muita gente com o coração angustiado diante de Deus, pedindo que Deus passe a limpo o Brasil. Deus use de uma maneira especial, da maneira que Ele quiser, para sermos a nação que Ele sonhou que nós seríamos. Não
não pense que é só você. Daniel fez a mesma coisa. Ele foi atrás dos seus amigos para orarem. Oraram, buscaram o Senhor. E o Senhor deu a Daniel a visão que somente Deus poderia fazer. Ninguém pode penetrar. Nisso os sábios da Babilônia estavam certos. Só Deus pode saber o que nós estamos pensando. Ninguém pode penetrar ao nosso pensamento. Só Deus. O inferno não pode, Satanás não pode, ninguém pode penetrar a nossa cabeça. Só Deus. Então Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação. Então nós paramos exatamente quando Daniel aproxima-se diante do rei. Claro que Arioque, que é a pessoa responsável, que é a ligação direta, a cabeça de ponte entre Daniel e o rei, agora cumpria Daniel honrá-lo, embora Arioque quis puxar para si eu fico pensando, irmãos, a gente fica falando dos nossos políticos, né? E é um prato fantástico para falar, né? Eu só quero ver, irmãos, as campanhas de prefeito e de presidente de 2018. Vai ser uma baixaria. Quer dizer, alguém vai sentar no rabo e vai querer segurar o do outro, né? Prefeito, agora, 2018 hein? Não, agora 2018 é presidente, né? Então, mas olhe para vocês ver o que Arioque fez. Isso é uma questão política. Quer dizer, ele era da corte. Então ele diz, olha, encontrei o homem. Momento nenhum esse Arioque foi atrás de Daniel. Daniel que foi atrás dele. Né? Mas isso é coisa de político, não é isso? Para a gente olhar, irmãos, que o ser humano, ele é isso, ele é egoísta, ele gosta de tirar vantagem. Se ele puder tirar vantagem diante daqueles que estão comandando, ele vai fazer isso. É só ter uma brecha, não é isso? Para continuarmos falando dos nossos políticos, eu tenho a impressão que o Lula vai ter um fórum privilegiado num dos ministérios. Pelo menos se cogita, né? Se isso acontecer, vai ser a falácia do nosso poder político. Aliás, é o corte de misericórdia, como é que chama? É a pancada de misericórdia, se isso acontecer. Mas vamos lá. Então ele chega diante do rei e diz para o rei que o mistério que o rei exigia, ao verso 27, nem cantadores, Daniel 2, 27, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Olha que coisa fantástica. Agora Deus vai usar um jovem, Daniel ainda é jovem aqui, com uma sabedoria do alto, para transmitir uma mensagem ao rei, ao imperador. É o imperador do Império Babilônico. Então ele diz o seguinte, verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. Ou seja, Daniel está anunciando como profeta aquilo que há de ser.
Qual é a função do profeta, irmãos? A função do sacerdote é levar o povo até Deus. Do profeta é trazer Deus até o povo. E há um versículo muito importante com relação a isso. Quando Deus tenciona fazer alguma coisa, os primeiros a quem ele conta são os seus servos, os profetas. Então, seja aqui Daniel está agora revestido com essa autoridade espiritual para garantir ao rei, ele afirma isso lá na frente, nós vamos ver, de que aquilo que ele está falando é algo que ainda virá. Verso 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Olha interessante aqui, irmãos. Daniel está dizendo o seguinte, ele não é o mais sábio de todos, mas é ele que está, naquele momento, com acesso ao rei. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes nós não somos a pessoa mais qualificada, mas nós somos exatamente a pessoa que pode exercer aquilo pelo qual Deus quer que façamos. Por exemplo, Moisés, Deus poderia ter colocado qualquer outra pessoa, mas qual a pessoa que teria acesso ao palácio do Egito? Moisés. Ele disse, Senhor, eu sou gago. Moisés tentou cair fora de toda maneira. Mas Moisés era a pessoa, irmãos. Eu até creio que ele estava certo com a sua leitura. Ele tinha um passado. Ele tinha algo no seu coração. Eu não sei o que mais Moisés tinha que não foi contado. Mas ele disse para Deus que era desqualificado. Manda outro, não dá para eu ir. Mas o que acontece? Moisés era a pessoa que tinha acesso a quem Deus queria impactar. E isso é comigo e com você, irmãos. Às vezes nós somos desqualificados, e somos mesmos. Daniel diz o seguinte, olha, eu não sou o mais sábio. E nem quero passar pelo mais sábio. Mas o que eu quero dizer para você é que só eu estou aqui para te dizer o que de fato precisa ser dito. Olha que lições preciosas, irmãos. Para mim e a sua vida. Nós não somos mesmo, na maioria das vezes, esmagadoramente na maioria das vezes. E mesmo quando achamos que somos, ainda não somos. Ainda nos falta muita coisa. Mas vamos mais. O que mais ele diz? 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Que contradição esse negócio. Eu penso esplendor, algo que é belo. Mas ao mesmo tempo, o texto diz assim que era o quê? De uma aparência terrível. Aqui está a linguagem de Deus. Eu falei para os irmãos que Babilônia era a matriz da idolatria. Todo tipo de deuses lá. E a maneira como Deus podia falar a cabeça e ao coração do rei é através de uma imagem. Uma imagem que ele não conhecia. Uma imagem originada do coração de Deus com propósitos. Com propósitos. 32. A cabeça era de fino ouro,
o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palhas de eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Essa estátua não é para ser adorada. Nenhuma estátua é para ser adorada. E muito menos essa que Deus deu a imagem à cabeça de Nabucodonosor. O fato é que ela foi destruída no próprio sonho, na própria visão. Mas através disso agora Daniel vai dar a mensagem. Então, o que significa esse negócio todo? O que isso tem a ver comigo? É essa a angústia de Nabucodonosor. É que eu estou envolvido nesse negócio, tem a ver com o meu reino, caiu, espedaçou, há uma pedra que surgiu do nada, ninguém cortou, ninguém viu quem cortou, ela chega, cai, e aí? Verso 36. Daniel diz: este é o sonho, e também a sua interpretação eu direi ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, não rei dos reis. Rei de reis, ou seja, tu és soberano. Não há nenhum maior do que Nabucodonosor, Daniel está dizendo. Ele que é o rei de todos os outros reis. Ele é rei de reis. Porque é o Império Babilônico. Você quer saber do Império Babilônico? Pega a história antiga e leia sobre o Império Babilônico. Depois afere com o que a Bíblia diz sobre o Império Babilônico. Aí Daniel diz: a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Olha que mensagem fantástica. Olha, o senhor está aí, é porque o meu Deus te colocou aí. Essa glória, esse poder, essa autoridade, esse domínio, foi Ele que te deu. Aonde faz eco isso, irmãos? Qual momento na vida de Jesus Cristo ecoa essa mesma mensagem? Hein? No Monte da Transfiguração? Não. Herodes. Você está aí? É porque meu pai te colocou aí. Não tenta pisar em mim. Porque você está aí. Porque meu pai te colocou aí. Olha que sincronia, que harmonia da mensagem do Antigo e do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Por que Nabucodonosor tinha que saber disso? Porque daqui a pouquinho Deus vai transmitir uma mensagem muito forte para ele. Então ele precisa saber quem esse Deus é. E às vezes, irmãos, na nossa caminhada a gente fica com medo de apontar quem é o Deus que nós servimos. Eu fico olhando aí para o PT e companhia, para o Alibaba e os 40 ladrões,
os corruptos do nosso país, eles ficam achando que pode manipular. A nós pode, mas a Deus não. Eu e vocês precisamos de orar, irmãos. Orar de verdade. Ou eu creio que essa cambada está lá, no momento em que Deus ajunta tudo, para meter o pau em tudo, ou então eu não acredito que Deus esteja dirigindo a história da humanidade. Nós precisamos de orar, irmão, só isso. Orarmos, clamarmos a Deus por justiça, por pessoas corretas, honestas, pessoas que vão pensar em pessoas, que não vão pensar nelas, que vão nelas mesmas, vão pensar no país. Precisamos de orar. Orar na hora de votar. Precisamos de orar na hora de votar, irmãos. Não podemos votar por simpatia minha. Eu tenho que votar por um mover de Deus no meu coração. Eu não posso votar por troca de dentadura. Ah, porque fulano, eu tenho a casa por causa de ciclano. Eu tenho a casa porque Deus me deu essa casa. Talvez usou o Beltrano lá para dar condições para que eu pudesse comprá-la, mas é Deus que me deu. Então, meu compromisso é com o projeto de Deus e não com o de homens. É isso que nós precisamos fazer. Orar. Orar, irmãos. Para que Deus use essa situação para abençoar. Porque assim como Daniel está falando, eu acredito que foi o Senhor que colocou Daniel, que colocou Nabucodonosor no lugar aonde ele está. E agora, o que ele faz? Ele começa a decifrar isso, 38. E cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os seus animais do campo, e as aves do céu, para que domina sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha que coisa fantástica. Imagine a dimensão do poderio do Império Babilônico. É uma descrição, irmãos, que Deus está dando do domínio do Império Babilônico. E Nabucodonosor deve ter se sentido o máximo ali. Mas claro que ele não sentiu, sabe por quê? Olha, não se incha porque você está aí, porque Deus te colocou aí. Gente, como isso é bom na nossa vida. Por isso que nós precisamos estar onde Deus quer que estejamos. Para a gente não sentir medo de nada. E nem se sentir vaidoso, nem orgulhoso, nem altivo. Se eu estou porque Deus me colocou. E se Deus me colocou, irmãos, Ele pode me tirar a qualquer momento. Ele pode substituir-me a qualquer momento. E não há em mim nada que possa mudar isso. Você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Metal mais precioso. Ele continua. Depois de ti, se levantará outro rei, outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro,
pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Qual a mensagem? O que Nabucodonosor precisava saber, irmãos, é que o reino dele, apesar de glorioso, como todos os reinos da terra, passarão. Passarão. Só existe um reino que não passará, que é o reino de Deus. E este não será dado a nenhum povo o seu governo, porque o seu governo está sobre os ombros do Filho de Deus. Olha que coisa fantástica. Sabe qual é essa mensagem para mim, irmãos? Tira o foco do seu reino. Apesar de você ser grande, apesar de ter sido abençoado por Deus, há um outro reino muito maior do que este. E não vai passar. Invista a sua vida nele. Porque é isso que Deus queria que Nabucodonosor visse, irmãos. Deus queria mudar o foco de Nabucodonosor, tirar o foco de Nabucodonosor, o conquistador, para entregar o seu coração a Deus e ser usado por Deus com todo aquele império. O povo de Deus estava debaixo da guarda do império babilônico. O império babilônico, irmãos, é como se Deus tivesse pego o seu povo e colocado debaixo da guarda do império. Deus não levou o seu povo para que o seu povo sofresse debaixo de um império frágil. Deus levou o seu povo para ficar debaixo de um império poderoso. E que Deus iria trabalhar esse império por via do seu povo. E é isso que Deus está transmitindo a Nabucodonosor. Tira o olho do seu reino e começa a olhar para o meu reino. Mas ele continua. A mensagem é fantástica. 45. Agora ele vai dar mais explicações. Irmão, sabe como assim eu fico maravilhado com o Antigo Testamento? E é que o Antigo Testamento, ele vai, como que eu posso dizer assim, ele vai colocando placas, sinalizações históricas da realidade de Jesus. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? O Antigo Testamento não é como, por exemplo, a maioria do Novo Testamento. Acontece num pedaço de chão. A Palestina. Em torno de um núcleo, uma metrópole que é Jerusalém. Por exemplo, nós vamos ler os 4 primeiros evangelhos. E o primeiro livro histórico, ele está num pedacinho de chão.
até que aconteça a perseguição, ele está ali em Jerusalém. Ele está em torno de Jerusalém, aquele pedacinho ali. Agora, o Antigo Testamento não, irmãos. O Antigo Testamento não compreende 30 anos. O Antigo Testamento compreende milhares de anos, com pessoas diferentes, regiões diferentes, momentos históricos diferentes, e Deus prega a mesma mensagem. A mesma mensagem. Ele não muda a mensagem, ele aponta sempre para a cruz, assim como ele apontou em Gênesis 3,15. É aquele filete vermelho, escarlata, que passa apontando para a cruz. Olha o que Daniel fala, que mensagem cristocêntrica a Nabucodonosor. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica, irmãos. Está apontando para quem? Para Jesus Cristo. Eu gosto muito, irmãos, de alguns textos que eu quero que os irmãos leiam comigo, esses textos. Eu gosto desses textos, porque esses textos, ele vai apontando para esse novo reino, esse reino inaugurado em Cristo Jesus. Qual é a primeira mensagem de João Batista? Qual a primeira mensagem de João Batista? O reino de Deus está próximo. Sabe o que significa estar próximo, irmãos? Ao alcance das mãos. Ou seja, ele chegou, o reino de Deus chegou. E a pilha acabou. Deixa eu trocar aqui. E agora? Tá aqui, tá de lado. Som. Voltou. O reino de Deus está próximo. Então o que acontece, irmãos? Quando João Batista anuncia isso, ele está dizendo exatamente dessa pedra que não teve interferência de mão humana. Qual foi a mensagem do anjo para Maria? Maria, você vai conceber um filho da seguinte maneira: o Espírito Santo de Deus vai lhe envolver e você vai ficar grávida. Sem homem na história. Ou seja, essa rocha que despenca sobre os reinos para esmiuçar todos e destruir todos, porque todos são passageiros, não tem mão humana nessa história. E o reino se estabelece, o reino de Deus chega, o reino de Deus é criado. Olha o que Mateus 6,10 fala sobre o reino de Deus. Aquele lá de João Batista é Marcos 1,15, irmãos. Pode ler também Hebreus 8,5, Jeremias 31, 33 e 34. Jeremias 31, 33 e 34.
Lucas 1:33 também pode ler. Vamos lá. Jeremias 31, 33, 34. Quem achou pode ler. Ele estabelece o reino espiritual. Isso é o reino de Deus chegando. Verso Mateus 6:10. Olha, aqui é uma ligação entre quando é que o reino de Deus se estabelece. O reino de Deus vem quando a vontade dele é feita. E Nabucodonosor sabia muito bem disso. O rei manda quando a vontade dele é feita. Você pode olhar Daniel, a ordem de Nabucodonosor ela é cumprida. Mesmo quando ele sente que aquilo não deveria ter sido feito, mas ele já deu a ordem, acabou, vai ser feita. Então, quando Daniel transmite isso para o rei, ele está dizendo que o reino que vier vai ser um reino que o rei vai ter a sua vontade feita. Quando foi na face da terra que o reino de Deus esteve presente? Ele diz assim: venha o teu reino e que faça aqui a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Então, o reino chegando, a vontade de Deus deve ser feita, assim como ela é feita no reino. Quando é que essa vontade de Deus foi feita na terra? Hein? Não. Antes do pecado. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecam, eles agora já não fazem mais a vontade perfeita de Deus. E isso é quebrado. Por isso que o reino vem para restaurar essa realidade, que a vontade de Deus volte a ser feita. Porque quando a vontade de Deus voltar a ser feita, estabelece-se o reino de Deus. Por isso que eu e vocês devemos buscar fazer a vontade de Deus. Porque assim o reino se estabelece. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, o reino não se estabelece. E pecamos. E pecamos. A dimensão do reino, a efetivação do reino é a partir do momento que a vontade de Deus é feita. E Jesus inaugura o reino fazendo a vontade de Deus. No Getsêmani, ele quer fazer a vontade dele. Ele pede um substituto, porque está pesado. Aí ele diz assim, o que ele diz? Mas não faça a minha, faça a tua. Aí o reino se estabelece. Então é essa coisa que precisamos entender quando Daniel fala sobre o reino. Qual que é o outro texto? Lucas 1:33, eu pedi esse. Pode ler. Isso, é aquele reinado que Daniel fala lá atrás, de que esse reinado jamais terá fim. E todos os outros reinos terão um final. Mas o reino de Deus não terá fim.
E aí a gente poderia conversar sobre isso muito, mas eu quero terminar essa porção hoje. E vamos continuar. Aí ele termina o verso 45, dizendo o que, irmãos? Seu sonho está certo e a interpretação é fiel. Ou seja, o grande Deus te deu essa mensagem e você presta atenção nela. O sonho está certo e a interpretação fiel. Agora, o que acontece conosco, os crentes, irmãos? A gente tenta interpolar aqui. Aí você vai falar que é o reino persa. Todo mundo quer saber esses reinos anteriores. Sabe por quê? Para colocar uma data. E tem gente que já fez isso, tem livros escritos. Agora, irmãos, o que eu vou falar para vocês, porque Deus não revelou nada aqui? É jogar a conversa fora, é perder o meu tempo e o de vocês. A mensagem está clara. Deus é o Senhor, e a única coisa que vai permanecer é o seu reino. Qual é a composição do seu reino? O rei do reino e os seus súditos. Eu e vocês e todas as almas que forem resgatadas por esse rei. Isso é o que importa. Mas nada importa. E o que é interessante, irmãos, é que esse verso 44, que é o anterior que nós lemos, né? Porque lemos 45, Daniel é claro. Ele está dizendo assim, no tempo desses reis, daqueles reinos lá, o Deus do céu estabelecerá um reino. Ele nunca será destruído. Ele irá durar para sempre. É nesse reino que eu preciso estar. É deste reino que eu preciso fazer parte. Porque se todas as coisas vão passar, irmãos, eu preciso de abraçar aquilo que não vai passar. E é exatamente essa mensagem que Deus está, aliás, que Daniel está ministrando a Nabucodonosor. Qual a reação diante de uma mensagem dessa? Sem alarde, sem enfeitar, sem frescura, uma mensagem direta de quem é Deus, o reino de Deus estabelecido, aí o 46. Então eu gosto disso, irmãos. Esse então é consequencial. Após ter ouvido essa mensagem, Nabucodonosor se inclinou. Imagina aqui, irmãos, quem que tinha que inclinar? Daniel. E se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou-lhe que fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel, certamente, com certeza, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ou seja, eu posso ser o rei de reis, mas o vosso Deus é o Senhor deles. Ele compreendeu a mensagem. E aí ele diz, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Irmãos, quem nos promove? Deus nos promove. Quando Ele nos promove? Quando nós nos identificamos com Ele. Quando nós nos deixamos Ele usar-nos como nós somos.
quando nós damos a Ele a glória que lhe é devida, quando nós não achamos que nós somos a fonte daquilo que estamos fazendo, quando nós enaltecemos aquilo que Deus faz com fidelidade. E não importa, ele diz coisas aqui que ele poderia ser morto, mas ele colocou isso diante de Deus, diante do rei, e Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o lugar para ele continuar sendo usado. Irmãos, eu e vocês como servos, nós não somos comida, nós não fazemos comida fast food. O cara passa lá, pega um lanchinho e vai embora, e nunca mais volta. A minha e a sua vida é uma vida que vai ser usada, toda ela, para a honra e glória de Deus. Então o que eu preciso é ser fiel quando Deus quer me usar, e eu preciso estar pronto para isso. E Deus me coloque no lugar que eu vá continuar sendo usado. Porque essa é a finalidade de todo servo. Claro que Daniel se agiganta. Eu não sei se a gente vai passar desse capítulo 2. Eu não tenho nada esboçado ainda. Se for, se eu entender, eu estou lendo Daniel. A gente pode continuar falando de Daniel. Eu acho Daniel fantástico, o livro e a pessoa, né? Mas Daniel mostra um exemplo fantástico para mim e para você. E para terminar, irmãos, Daniel dá outra tacada de integridade. Daniel não puxa para si. Sabe assim que às vezes nós negamos àqueles que caminham conosco nos bastidores o momento deles serem reconhecidos. O que Daniel faz? Para terminar o versículo, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdênego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Olha como eu gosto disso aqui. Credibilidade. Daniel ficou porque ele é confiável. Daniel ficou porque ele foi fiel a Deus e ao rei Nabucodonosor. E Daniel abençoou os seus companheiros de oração. Sei lá o que Daniel disse para o rei. Diz assim, olha, eu não estou sozinho nessa batalha. Eu tive pessoas orando comigo. Eu tive pessoas orando comigo. Então, eu gostaria que o senhor fizesse alguma coisa por eles também. E Nabucodonosor fez. Então, irmãos, a gente precisa entender que é Deus que faz, e quando Deus faz comigo e com você, ainda assim tem pessoas por trás de nós, que oraram conosco, que nos ajudaram a chegar lá, que nos fizeram pessoas para sermos usados. E esse texto só quer ensinar isso, irmãos. Agora, se você quiser procurar chifre e cabeça de égua, de cavalo, então fica tentando achar quem são esses reinos. Né? Tem alguém dizendo, os mais novos intérpretes de Daniel, dizendo que um desses reinos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um império. E ele está dizendo que esse é o último. Mas eu estou pouco ligando para isso. Já falaram que era Mikhail Gorbachev, por causa daquela mancha que ele tinha na testa, que ele seria o anticristo. Diz também que o pobre do Papa era um anticristo. Ele morreu, foi embora e outros foram eleitos, aliás, indicados para papado e outros virão. Não é? Isso é falta de serviço.
Isso é falta de pensar no que Deus está dizendo para eu fazer hoje e agora. Quem fica assim é porque fica inventando moda, para não fazer o que Deus quer que ele faça. Deuteronômio 29, 29. O que foi revelado, revelado está. E a mim me compete aprender. O que não foi revelado, Deus guardou para o seu segredo. E aqui ele não disse a Daniel quais eram os reinos. Ele só disse o da Babilônia, que era o primeiro. E a Babilônia já passou. Porque Nabucodonosor já foi. Como irão todos os outros reinos. Só o que permanecerá é o reino do nosso Deus. É assim que Deus nos abençoe ricamente e nos faça aprender com simplicidade, mas ao mesmo tempo com profundidade, as mensagens que Deus tem para o meu e para o seu coração. Vamos colocar em pé e orarmos. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Para aqui e agora e para além e depois. Obrigado, ó Deus, porque a dinâmica da história humana, ela passa pelas suas mãos. E o Senhor é o Senhor dos reis, o Senhor dos reinos, o Senhor de toda a história. Por isso, ó Deus, é com prazer que nós fomos resgatados e remidos no sangue do Cordeiro para fazermos parte da tua transhistória. A história que passa por toda a história e que vai para a eternidade. O reino que permanecerá. O reino que não terá fim. Nós fazemos parte desse reino. Nós somos servos do Senhor. Nós somos súditos do teu reino. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Senhor. E não há, ó Deus, nesta vida, privilégio maior do que este. De fazermos parte do reino do teu Filho. O reino da luz. Te louvamos, ó Deus, por isso. E pedimos que o Senhor conserve em nossas mentes a tua revelação, para que jamais venhamos esquecer disso e focarmos a nossa vida como prioridade nas coisas que aqui vão ficar. Essa mensagem, ó Deus, não é só para Nabucodonosor, é para todos nós. Tempo em que nós estamos presenciando reinos, governos sendo esmagados. E que assim seja, porque assim será. Porque o único reino que durará para sempre é o teu reino. E que venha o teu reino, e que a tua vontade se faça aqui e agora, como ela é feita nos céus. Que a tua vontade se faça em mim, através de mim, em nós e através de nós, na tua igreja e através da tua igreja aqui e agora. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos isso. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor.